sou é todo teu. Eita, glória a Deus. Dando continuidade ao nosso líder de audiência de todas as manhãs, 6 horas e 46 minutinhos. Pra cima da hora. 6 horas e 46 minutos. A gente dá continuidade ao nosso líder de audiência de todas as manhãs. E nesse momento eu queria pedir com todo carinho, com todo respeito, se você pode, obviamente, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Se você não pode, também não tem nenhum problema, abra o seu coração. Papai do céu, nós te rendemos graças em nome de Jesus, Pai amado, por mais um quadro Palavra para Cima que se inicia. E nós te rendemos graças porque a sua palavra, ela não volta vazia, Pai, mas ela vai ser proferida nessa manhã com finalidade de nos edificar, de nos exortar, de trazer direcionamentos para o nosso coração, em especial direcionamentos durante toda essa semana, Pai. Nós te rendemos graças em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, por cada vida, por cada pessoa que nos acompanha logo nas primeiras horas do dia, mas também por cada pessoa que nos acompanha após a exibição do nosso programa através do nosso canal do YouTube. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. A gente dá continuidade com o nosso quadro Palavra para Cima. Palavra para Cima. O nosso versículo do dia de hoje está lá no livro de Gálatas. Gálatas capítulo... Deixa eu deixar aqui minha câmera aberta, 100% aberta. Transicionar aqui agora. O nosso versículo do dia está lá no livro de Gálatas, no versículo 4, no capítulo 4, verso 7. Deixa eu tentar abrir essa Bíblia aqui também, na versão fácil de ler, porque ela tem um entendimento ainda melhor das Escrituras Sagradas. Eu sempre trago ela aqui, nem sempre aconselho as pessoas a estarem lendo também na versão fácil de ler. O versículo do dia, ele diz o seguinte: portanto, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos, e desde que vocês são filhos, Deus também os fez herdeiros. Eu não vou ler apenas o 7, eu vou começar a ler a partir do verso 1 e a gente vai ler todo o contexto para que você possa entender. E aí eu espero que você tenha um pouquinho de paciência para você entender um pouquinho mais da palavra de Deus. Diz assim, ó: o que quero dizer é que, enquanto o herdeiro é criança, ele não é diferente do escravo, embora tudo lhe pertença. Enquanto é criança, ele tem de obedecer àqueles que tomam conta dele. Mas quando atingir a idade determinada pelo seu pai, então ficará livre. Assim também nós, quando éramos crianças, éramos escravos dos poderes espirituais que governavam este mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho. Ele nasceu de uma mulher e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de podermos ser adotados como filhos de Deus. Ele está trazendo aqui basicamente uma analogia, trazendo para antes de Jesus, dizendo: olha, ali a gente era basicamente criança, mesmo tendo a herança prometida por Deus, mas a gente se assemelhava a uma situação de escravo, porque como é que uma criança vai estar governando? Então a gente era governado pelas pessoas que foram determinadas pelo nosso pai, aqui falando da figura de Deus. A gente era governado por pessoas que estavam ali designadas por Deus para cuidar de nós. Antigamente, na antiga aliança, Deus ele só falava com 3 tipos de pessoa: rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta. Então era basicamente essas 3 pessoas que tinham uma conexão mais ampla com o Senhor para trazer direcionamentos, profecias e uma série de coisas. Versículo 3: assim também nós, quando éramos crianças, éramos escravos dos poderes espirituais que governavam este mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho. Ele nasceu de uma mulher e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de podermos ser adotados como filhos de Deus. Qual é a finalidade de Jesus ter vindo na terra? Que eu e você fôssemos adotados por Deus.
o texto fica claro, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de podermos ser adotados como filhos de Deus. E como vocês são filhos, aí ele já começa a mudar, aí a história já começa a mudar de formato. E como vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para os nossos corações. E o Espírito clama, querido Pai, ou Abba Pai. Portanto, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos. E desde que vocês são filhos, Deus também os fez herdeiros. Perceba que texto maravilhoso, principalmente quando a gente entende um pouco mais do contexto do que está sendo trazido aqui. Quando, em vez ou outra, a gente vê muitas pessoas trazendo um Deus na ideia, quando se vai falar dessa questão de paternidade, pouco se é falado nas igrejas. É muito mais a ideia de um Deus onde você é servo fiel, onde você é um camarada que vai estar servindo na obra. E é importante essa situação do serviço e você servo de Deus. E quando a nossa mente ela se muda, ela tem essa mudança, quando a nossa mente tem esse entendimento que, opa, eu não estou servindo por servir, eu estou servindo porque é o meu pai. Há uma guinada. Quando o nosso entendimento, ao ler a Bíblia, ele começa a estar na vertente, opa, eu estou servindo, eu sou servo, mas antes de ser servo, eu sou filho. Quando o nosso entendimento muda para isso, a nossa perspectiva de andar, de falar, a nossa perspectiva de viver, ela muda completamente. Porque nós saímos de um ambiente meramente religioso, onde temos a figura de um Deus, onde temos rituais a serem praticados, para uma figura familiar, para um contexto familiar. Opa, ele é o meu pai, eu sou filho. Opa, aqui não estão discípulos, aqui não estão pastores, arcebispos, padres, aqui estão os meus irmãos reunidos para adorar ao Senhor. Isso eu estou falando de um culto, de um evento. Então, quando a gente tem essa situação, essa inclinação no coração de entender que antes de ser Deus, Ele é o nosso Pai, há uma configuração que ela muda aí totalmente. Principalmente na nossa maneira de lermos as Escrituras. Principalmente na nossa forma de enxergarmos o poder de Deus atuando na nossa vida. E a grandiosidade disso tudo. Perceba que o texto aqui traz logo essa ideia de... Primeiro ele faz toda uma preparação, né? Olhe, no Antigo Testamento vocês eram mais ou menos como as crianças e tal, apesar de ter... de serem filhos, mas vocês estavam debaixo da lei, por aí vai, veio Jesus, e como vocês são, aqui cadê o versículo, acho que a partir do versículo 4, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, ele nasceu de uma mulher e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. Ele viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo dela, a fim de podermos ser adotados como filhos de Deus. E como vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para os nossos corações. O Espírito clama, querido Pai. Portanto, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos. E desde que vocês são filhos, Deus também os fez herdeiros. Quando a gente entende um pouco desse contexto, a gente vai entender, simplesmente a gente vai conviver simplesmente com a ideia de uma vida em abundância. Uma vida onde, por mais que haja faltas, mas a nossa paz, o nosso entendimento, a nossa felicidade, ela jamais vai estar agregada em cima disso. Ela jamais vai estar agregada em cima do que temos ou do que não temos. Mas a nossa felicidade e o nosso norte de vida vai estar sempre atrelado a Jesus. Vai estar sempre atrelado ao nosso Pai. Deus, Ele é Espírito e por isso se conecta com o meu Espírito. Ele é um ser trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. E por isso hoje a comunicação, a partir do momento em que Jesus veio, ela se torna muito mais acessível. Ela se torna 100% acessível ao nosso Pai, para termos direções e uma série de outras coisas.
nos garantindo uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. Eu não estou falando numa situação meramente financeira. Eu já trouxe aqui alguns exemplos, inclusive dessas situações financeiras, que muitas vezes a maioria das pessoas que se suicidam, elas têm, grande parte delas, um poder aquisitivo, que carro, casa, alguma coisa nesse sentido. Ela não vive, você não vê pessoas na extrema pobreza se suicidando. Então a felicidade de ninguém vai estar atrelada ao dinheiro. Mas a partir do momento que nós temos um Deus que nos trata como um pai e que diz: ei, você agora foi adotado, você é o meu filho. Uma vida em abundância, ela foi garantida para mim e para você. Óbvio, sendo guiado pelos princípios. Óbvio, andando em temor do Senhor, andando em amor. E com uma finalidade clara de expansão do reino dele. Mas uma vida em abundância, ela foi nos garantida. A partir do momento em que ele nos designa como filhos. Perceba que todo o texto vai nos preparando, vai dizendo: olha, vocês no passado não eram assim e tal, veio Jesus, agora vocês foram adotados. E aí quando foi adotado, o que é que acontece? De imediato, o que é que nos é entregue? O Espírito Santo. E como vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para os nossos corações. O Espírito clama o quê? Querido Pai, ou Abba Pai. Portanto, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos. Você, pai, deseja coisas ruins para o seu filho? Imagine Deus. Mas ele jamais, como um Deus educado, ele jamais vai ser mal educado de estar se interrompendo nas suas decisões. Ele te deu livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio. E a partir das nossas decisões, por mais que ele tenha amor por nós, mas é a partir das nossas decisões que o caráter dele vai ser manifestado às pessoas ou não. Que a prosperidade, que uma vida em abundância garantida na sua palavra vai se manifestar aos outros ou não. Vida em abundância essa, que independente do momento onde você está vivendo, o sorriso vai estar sempre lá. Óbvio, vem momentos de tristeza, mas são momentos que acontecem, ficam ali um tempinho e depois passam. Até para que a gente consiga chorar, lamentar, se aquebrantar naquele momento, pegar mais firme com as orações e depois seguir em frente. Capaz de dar o seu único filho por me amar, por te amar. E após isso nos revestir com o seu Espírito Santo de Deus. Para estar habitando no meu coração, para ser a nossa bússola nos guiando. Rapaz, eu estava com vontade de ir para tal viagem, mas eu estou sentindo um negócio aqui por dentro. Isso não é para mim não. O Espírito Santo te guiando, te dando livramento. Muitas vezes de coisas que a gente não faz nem ideia. Rapaz, eu estou sentindo um incômodo tão grande de fazer isso. Tão grande de fazer aquilo. É o Espírito Santo muitas vezes nos usando, nos guiando. Eu tive recentemente uma direção no ambiente de trabalho. Teve uma pessoa que fez o aniversário no dia. Naquele mesmo dia veio uma direção no meu coração: doe tal objeto para ele. Doe tal objeto. E eu senti aquilo como uma direção do Senhor para fazer aquela oferta. Na realidade, um dia antes, doe o objeto para ele. Um dia antes. E aí o dia, como acabou sendo em um dia que a gente não trabalhava, era num sábado, eu senti a direção na sexta. No sábado era para me fazer aquela oferta. Eu disse: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Ele não estava lá. E aí na segunda-feira, antes da gente iniciar os dias de trabalho, segunda ou terça, não recordo agora, eu fui lá e disse: olha, eu tive uma direção de fazer essa doação, essa oferta. Está aqui, eu espero que você receba, que Deus lhe abençoe e tal. E aí ele confidencializou: olha, foi meu aniversário, inclusive assim. Naquele momento eu senti que eu fui ferramenta de Deus para parabenizar ele, para dizer: olha, eu estou aqui presente. Deus dizendo a ele. E tudo isso só foi possível por conta de estarmos atentos a uma direção do Senhor. Eu não estou dizendo aqui, e não me entenda mal, como
ou a ferramenta de Deus na terra. Jamais eu quero me colocar como a última Coca-Cola do deserto. Estou fora disso. Tenho muita coisa, inclusive, o que aprimorar, o que melhorar. Mas sabe, a gente pode ser a ferramenta de Deus, a mão de Deus, a prosperidade de Deus em muitas coisas e em muitas atitudes, por mais que pequena, por mais que simples para alguns, mas que atuando da forma correta, em que Ele nos direciona, o propósito dele vai ser cumprido aqui nessa terra. Se você pode fechar os teus olhos, vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento. Espírito Santo de Deus, te rendemos graças, Pai. Te rendemos graças porque o Senhor é o único na nossa vida e nós não vamos o trocar por nada, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, te rendemos graças por mais um programa Pra Cima, por mais uma palavra que nos abençoa logo nas primeiras horas do dia, Pai amado. Te rendemos graças por essa palavra fixada na nossa mente, no nosso coração, e que por onde a gente passe, a gente possa estar na prática dela. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Lembrando que a nossa ministração, essa e outras ministrações, ficam disponíveis em nosso canal do YouTube, @Pablo Rocha Real. Segue a gente também nas outras redes sociais, né? @Pablo Rocha Real. Tem o nosso programa também, @Programa Pra Cima lá no Instagram. E eu sei que Papai do Céu é único no meu e no seu coração. Todas essas ministrações aqui, elas ficam disponíveis em uma playlist aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então já aproveita, se inscreve, deixa o teu like, deixa o teu joinha e vamos embora. Eu volto amanhã a partir das 5h30 da manhã. Das 5h30 às 7 da manhã você tem um encontro marcado aqui comigo em mais uma edição do nosso programa. Pra cima. Eu não ouvi mais uma edição do nosso programa. Pra cima. Cheiro no teu coração e um forte abraço. Meu perfume está marcado em mim. As sombras de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida